boa tarde, boa noite, turma boa. Hoje, no episódio 17 do Rosa 200, eu vou entrevistar mais uma liderança do ecotrabalhismo. No episódio 15, eu estive com a bióloga Andréa Costa, que nos falou da sua contribuição, para a cartilha ecotrabalhista e um pouco da trajetória política e ambientalista dela. Hoje, o parceiro de capítulo dela, o Marco Túlio Rocha, vai nos falar da parte legal e política que tange a biodiversidade dentro da cartilha. O Marco Túlio é procurador do Estado de Minas Gerais, mestre e doutor em Direito Civil pela UFMG, pela Federal de Minas Gerais, e é presidente do Ecotrabalhismo BH. Seja muito bem-vindo, Marco Túlio. É uma grande honra te receber aqui. Eu estou muito feliz mesmo, que a gente só conversa ali pelo nosso chat do WhatsApp, do Ecotrabalhismo, e eu estou tendo uma honra hoje de te conhecer um pouco melhor. Então, vamos começar pelo começo, Eu quero primeiro que tu nos conte um pouco, do teu caminho profissional, como tu chegou ao direito, e depois tu acabou se engajando na causa ambiental de forma tão incrível. Seja muito bem-vindo. Venice, é um prazer estar aqui com você, no canal da Laura França, que são duas amigas, que assim já considero, embora seja a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de nos falar assim diretamente. Mas nós já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos no grupo do Ecotrabalhismo Nacional, quando da preparação da cartilha, que é objeto dessa nossa fala. Venice, eu entrei para a Faculdade de Direito desde muito jovem, aos 17 anos, me formei em 1990 e logo em seguida, em 1994, fui aprovado no concurso para procurador do Estado de Minas Gerais. E é uma carreira à qual eu me dedico desde então, quer dizer, já se vão aí mais de 25 anos, quase 30 anos. E, em seguida, eu fiz também meu mestrado, meu doutorado em Direito Civil. Eu sempre fui um privatista de coração. Eu gostava demais do direito civil e fui para esta área, embora trabalhando com direito público no Estado, em prol do Estado de Minas Gerais. Bom que se diga que o procurador do Estado não é Ministério Público, o procurador do Estado é advogado do Estado, advoga em prol do Estado, defende os interesses do Estado. Mas, apesar disso, eu fiz a minha dissertação, minha tese na área de direito privado e lecionei durante muitos anos essas disciplinas relacionadas ao direito civil. Eu já tinha estado no PDT quando da minha adolescência. Eu tive uma breve passagem pela Juventude Socialista, mas naquela época eu não julguei que fosse, eu não me interessei muito, eu achei pouco dinâmico, muito burocrático, as reuniões, e acabei saindo. Por último, o que aconteceu foi, o que me trouxe para o PDT foi o impeachment da Dilma e o trabalho que o Ciro Gomes começou a realizar contra o impeachment. Assim que o impeachment veio à tona e dividiu a sociedade brasileira, o Ciro Gomes, que estava fora da política, ele voltou e passou a fazer aquelas palestras maravilhosas, sempre, principalmente em faculdades, e falando contra o impeachment, defendendo o mandato, a constitucionalidade, a legalidade. E eu sempre fui muito fã do Ciro Gomes, sempre tive uma grande simpatia por ele, desde a época em que ele era governador do estado do Ceará, lá para 1990. E depois o acompanhei como ministro do Itamar Franco, que foi aqui também, não só presidente da República, depois veio a ser nosso governador, uma pessoa queridíssima, com quem eu tive a felicidade de ter um contato muito próximo. Mas o Ciro começou a fazer esse périplo pelo Brasil, uma verdadeira odisseia. Olha, se essa luta nossa ganhar maior expressão,
o que fez o Ciro Gomes, tem feito o Ciro Gomes, é capaz de virar uma nova coluna Prestes, porque a partir do nada, assim como o Prestes saiu aí do Rio Grande do Sul para tomar conta do Brasil, o cearense veio de cima e deu uma volta impressionante e praticamente do nada está fazendo a sua candidatura e nos enchendo de esperanças. Então, com isso, um dia, ele veio aqui a Belo Horizonte e eu falei assim, eu estou na mesma rua que o Ciro Gomes vai estar daqui a pouco, eu não vou deixar de ver o Ciro Gomes. Fui lá, era uma convenção do partido, logo me convidaram para me filiar, eu me filiei, sem muita, não era a minha pretensão, eu estava saindo do clube, estava lá com um uniforme de esporte, me filiei dessa forma. Mas, na sequência, nós tivemos aqui, em Minas Gerais, dois crimes, duas tragédias das maiores, dos fatos mais trágicos ocorridos no meio ambiente brasileiro, que foi o problema da Samarco, né, em Mariana, e o problema do Córrego do Feijão, em Brumadinho. E, coincidentemente, Brumadinho é minha segunda casa. Eu tenho uma chácara em Brumadinho. E o Córrego do Feijão era um local pelo qual eu tinha muito afeto, que eu costumava frequentar com os meus filhos. Nós andávamos 12 quilômetros de bicicleta até o Córrego do Feijão, enquanto eles eram bem crianças. Então, foi uma coisa, o sentimento foi muito grande. E a minha experiência como procurador do Estado, ao mesmo tempo, me levou ao conhecimento de que a mineração representa apenas 3% da arrecadação total do Estado de Minas Gerais, desde a Lei Candir. Não é? Então, eu conjuguei porque a Lei Candir, para quem não sabe, que esteja nos ouvindo, a Lei Candir, ela isentou a incidência de impostos para os produtos destinados à exportação. Ocorre que quase a totalidade dos minérios extraídos aqui em Minas Gerais são destinados à exportação. Então, com isso, a mineração é uma atividade que não paga imposto, ou paga impostos baixíssimos. Então, nós temos um problema gravíssimo, né, de duas tragédias. A da Samarco, ela destruiu o Rio Doce, né, chegou às praias do litoral capixaba, e a tragédia de Brumadinho, que foi até ontem, haviam contado 273 pessoas mortas, né, fora também o prejuízo ao ecossistema, ao rio Paraopeba. Até hoje a população ribeirinha está sem água, está se servindo de caminhões-pipas, centenas de pessoas sem emprego em Brumadinho, uma verdadeira tragédia. E eu pensei logo, falei, bem, essa questão ambiental não é só meio ambiente. Então eu tive uma inspiração, falei, isso tudo, eu antes via a questão ambiental como um assunto para especialistas. E hoje eu tenho muita honra de dizer que eu não tenho a especialização que você tem, que a Andréa tem, que são grandes conhecedoras, são mestras, são doutoras na matéria, mas eu cheguei à conclusão que a questão da mineração, do meio ambiente, ela é central em tudo o que se faz na política municipal, estadual, ou pelo menos deveria ser, porque meio ambiente vem a ser uma noção unificadora das condições que são necessárias à qualidade de vida das pessoas. E o que é a política, se não algo que cuida das pessoas, que se importa, do ponto de vista público, com a qualidade de vida das pessoas? Então, eu cheguei à conclusão, assim, falei, olha, a questão ambiental, ela tinha que ser tratada nos governos. Eu, na minha experiência dentro da administração pública, eu sei que existem as chamadas secretarias centrais, os setores centrais,
são chamadas de sistemáticas, que regulam todo o sistema. É a parte da fiscalização, da fazenda, é a parte de pessoal e a parte de planejamento. São secretarias sistêmicas, pois, no meu entendimento, uma outra secretaria que deveria ser sistêmica é a Secretaria do Meio Ambiente, na qual eu já tive também a oportunidade de trabalhar como procurador do Estado durante algum tempo, mas eu não estava ainda imbuído dessa noção. Então eu já estava no PDT, eu me apresentei ao partido, falei, olha, eu estou com uma ideia aqui que a gente tem que, eu acho que a gente tem que colocar para frente, o que dá para fazer? E aí me falaram, olha, tem o ecotrabalhismo. E aí eu descobri que eu estava, na verdade, inventando a roda, né? Que aquilo aquela inspiração genial, né, aquela tese fantástica, por muita felicidade, ela já existia. E ela já tinha um patrono maravilhoso, um patrono que goza de toda a autoridade moral e de conhecimento teórico, né, no Brasil, que é Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro é uma dessas, uma figura que já é da história e sempre será lembrado com muito carinho por qualquer pessoa que se preocupe com os problemas públicos, com a educação, mas também por quem, como nós, quer tratar do meio ambiente de uma forma diferente de que outros têm tratado. Porque o Darcy Ribeiro ele criou esse termo, ecotrabalhismo. E ele justificou a criação do ecotrabalhismo falando que deveríamos fazer uma política ambiental, mas uma política ambiental que fosse conjugada com as questões econômicas e sociais. Né? Então, isso foi uma noção criada pelo Darcy na década de 90. Darcy estava pensando isso. E o movimento verde, era um antigo movimento verde do PDT, que já existia, ele adotou, teve a felicidade, eu não sei exatamente se foi a Ivana Groff, a nossa querida presidente nacional, não é? Ou quem mais, né, teve a felicidade de adotar esse nome do ecotrabalhismo. Aí eu falei, bom, minha roda que eu inventei está toda aqui. Ó. Eu cheguei em casa, sem saber, né, caminhando apenas com um rumo, eu encontrei essa turma bacana, né, e tendo a facilidade de encontrar inúmeras pessoas. E me deram depois, num segundo momento, me perguntaram se era do meu interesse liderar, de certa forma, o movimento do ecotrabalhismo em Belo Horizonte. E eu aceitei com muita honra, né? Com muita honra, e estamos fazendo, estou muito satisfeito com o trabalho que nós estamos fazendo, que é um trabalho que tem menos de 2 anos, mas está crescendo, e eu já tenho a completa certeza que vai ser algo marcante, porque nós já temos algumas passagens marcantes. Essa é a trajetória. Não, tá bem concatenado, né? Tu fala bem pra caramba, Marco. Não, que tu concatenou bem direitinho a história, assim, e ficou, nossa, incrível. Muito bom ouvir a pessoa falar assim, um negócio bem ritmado, assim, com tudo encaixadinho, muito bom. E, assim, tendo noção, né, dessa tua... É um engajamento que, vamos dizer assim, é recente, né? É recente, entre aspas, né? Porque... não é tão recente assim, se quando a gente pega a tragédia de Brumadinho e etc., não é tão faz tanto tempo assim, mas faz um pouquinho já, né? Eu queria te perguntar assim, então como é que tu entrou na cartilha, né, junto com a Andrea, nesse capítulo de biodiversidade, falando da parte, entendo que da parte mais política, né, mais legal dessa questão, né, entrando um pouco mais na questão política e social, e entendendo que tu já, pelo que tu falou da questão do Darcy, do movimento verde, a gente já tem estamos construindo dentro do partido, dentro do movimento, uma visão mais holística dessa questão, porque a gente tem
eu tenho, pelo menos, né? A gente, e eu digo, eu já me incluo dentro do movimento, né? Mas eu tenho essa grande vontade de fazer as pessoas enxergarem que o ambientalista e quem trabalha com isso, seja num partido político, seja numa ONG, seja onde for, a gente está buscando, na verdade, uma preocupação acima da questão ambiental, que é a questão social, porque ela vai acabar abarcando, como tu disseste, todo o ambiente. O homem e a sociedade estão dentro do ambiente, não é o contrário, né? A gente se inseriu dentro do ambiente, aproveita ele, usa os recursos dele, só que esses recursos são finitos se a gente não cuidar. Então, eu acho que falta a gente passar essa percepção para as pessoas. Eu entendo que a cartilha venha a exercer esse papel dentro do partido, porque eu acho que nem todo mundo tem essa visão que a gente tem ainda, e eu acho que é um trabalho que talvez a Fundação esteja fazendo, né, ao desenvolver a cartilha, desenvolver as videoaulas que vai ter, né, e lançar essa cartilha que me caiu de presente, né, para eu participar. E eu queria, então, saber dessa tua inserção dentro da cartilha no quesito biodiversidade, como é que se deu, assim, como é que tu, vamos dizer assim, qual foi a tua perspectiva, né? Qual a perspectiva tu usou para descrever isso? A sua pergunta me leva para uma outra questão. Eu estava falando da sintonia, né? Que eu já tive uma inspiração e descobri que aquela inspiração correspondia à inspiração de um grupo que já existia, estava formado. Eu tive uma outra inspiração, né? Que me levou para ser convidado para a cartilha, uma vez que no grupo nacional eu sugeri a Ivana um dia, eu pensei muito, fiquei muitos dias, vou falar, não vou falar, eu não tenho acompanhado o trabalho da Nacional, mas um dia eu tomei coragem e falei, Ivana, nós precisamos falar com o Ciro Gomes que ele precisa colocar o S no PND, né? Porque nós estamos falando, é um projeto maravilhoso, um projeto muito bem pensado, um projeto que foi posto não como obra, mas que ele coloca como alvo de críticas. E eu vejo o Ciro Gomes aceitando algumas críticas. Eu vi uma discussão dele com o André Lara Rezende, em que ele, na parte de economia, estava mudou um pouco a ideia dele a respeito de equilíbrio fiscal, por exemplo, que é uma parte muito importante. Então, eu falei, nós precisamos, já que é um projeto, e o único projeto verdadeiro, que eu considero verdadeiro, né, para o Brasil é este, porque eu vejo nele verdadeira inovação. Eu vejo nele uma preocupação em ser concreto, não uma novidade utópica, mas uma novidade que ele fala, não, eu quero concretizar isto assim, 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 assado. No final ele fala, e se o Congresso não aceitar, ele fala, aí eu chamo o povo na jogada. Né? Então fala assim, bom, isso aqui tem início, tem meio e tem fim. Isso tem início, meio e fim. Eu falei com a Ivana, Ivana, está faltando o S. Né? Não pode ser Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas tem que ser Projeto Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E quando eu falei isso para ela, eu acho que eu acertei de novo naquilo que já estava sendo pensado, aí inventei a roda de novo. Eu não consigo ser criativo, não consigo chegar na frente. Eu penso as coisas, mas tudo que eu penso já está pensado antes. Ela gostou e me chamou. Está com um pequeno delay. Estou com um pequeno delay. Uma hora, isso é porque eu sou novo na área. Talvez um dia eu consiga fazer uma tese nisso aí. Mas não tenho essa pretensão, não. E isso é importante. É preciso que as pessoas desmistifiquem essa questão do meio ambiente. Meio ambiente não é só para especialista, não. Eu vou dar um exemplo bastante concreto. E você me perguntou assim, o seu interesse recente. Sim, eu disse das tragédias aqui da grande BH, né, da grande Belo Horizonte. Isso não foi só eu.
várias e várias pessoas. Nós temos aqui a consciência ambiental, ela cresceu na nossa região de uma forma impressionante. E eu vou dar um exemplo concreto. Lá em Casa Branca, que é um distrito de Brumadinho, recentemente uma mineradora se instalou na área de preservação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, uma serra muito bonita que nós temos, que divide os municípios de Belo Horizonte, de Brumadinho. É um espetáculo, tem a melhor vista da cidade, é um show. E lá dentro havia uma mineração que havia sido interrompida nos anos 2000 e no ano passado houve a notícia de que a mineração voltaria. Eu até desdenhei desta informação, porque eu pensei, não é possível que vão voltar a minerar dentro do parque, né? Esses ambientalistas estão malucos. Assim eu pensei, eu desdenhei. Quando, há cerca de 2 meses atrás, os caminhões, as máquinas chegaram, e aí foi um susto enorme para mim. E eu entrei, então, em contato com um grupo de WhatsApp da comunidade. É um grupo que reúne já mais de 300 cidadãos de Casa Branca, que é um lugar minúsculo, mas mais de 300 pessoas, e um movimento, se alguém quiser verificar, coloca aí no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, Rola Moça Resiste. Rola Moça Resiste. Rola Moça é o nome da serra, Serra do Rola Moça. Então, esse grupo se uniu, foram feitas vários protestos na porta da mineração, mas foram buscadas autoridade do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e eu pude dar a minha contribuição, né, com aquilo que era do meu conhecimento jurídico. Era um problema com a mineradora, não era com o Estado, então eu pude, pelo menos, dar a minha orientação. Se tivesse problema com o Estado, eu não poderia, porque eu advogo com o Estado. Mas, no caso, era atividade minerária que estava, inclusive, violando várias normas estaduais. E, com isso, nós tivemos, essa semana, a alegria, não tem 7 dias ainda, a alegria de ver os trabalhos todos interrompidos, o pessoal tendo que tirar as máquinas com caminhões, porque o juiz federal revogou a liminar. E veja o que foi descoberto, que eu tive a oportunidade de descobrir. Que a empresa, como que a mineradora entrou? Ela entrou autorizada por uma liminar da Justiça Federal. Entrou para fazer um projeto de recuperação ambiental. Porque depois que acaba a mineração, a mineradora ela é obrigada a fazer a recuperação ambiental. Voltar àquela região, fechar as cavas, voltar com a vegetação nativa, né, consertar os buracos, né, que sujeitos à erosão, enfim. Só que aí eu descobri que elas se utilizam desta possibilidade, desse dever de fazer uma recuperação ambiental para voltar a minerar. É uma coisa, e isto vem a ser algo que já ocorreu em Belo Horizonte. O abuso. Exatamente. É um absurdo jurídico, mas o pior foi ter constatado que este procedimento não é só um procedimento particular deste caso, que nós, felizmente, conseguimos vencer, mas que muitos outros projetos já foram feitos assim, aqui mesmo na Serra do Curral, que é cartão postal de Belo Horizonte, faz um paredão que faz a face sul de Belo Horizonte e que por trás ele é todo minerado. Porque Belo Horizonte tem essa peculiaridade. Nós somos vizinhos da mineração, da zona de minério de ferro, né? Das maiores jazidas de minério de ferro, que eram as maiores do Brasil até serem descobertas as jazidas do Pará. Mas o quadrilátero ferrífero,
ele faz, então, uma parede meia. Ele é vizinho de Belo Horizonte. Então, o impacto dessas atividades minerárias, ele é direto na cidade, as pessoas nas comunidades. Então, nós verificamos que há várias outras mineradoras que utilizam o mesmo procedimento. Então, agora nós já estamos numa fase de pensar como evitar para os casos futuros, né? E até para esse caso, que nós tivemos essa vitória até o momento, como evitar que as mineradoras continuem aplicando esse golpe. E eu tenho sugerido que nós nos adiantemos na realização do projeto de recuperação ambiental, que a gente tente direcionar o projeto de recuperação ambiental de modo a que ele seja um verdadeiro projeto de recuperação ambiental e não motivo para novo enriquecimento e que, no final das contas, não traga nada de recuperação ambiental como vem sendo feito. Então é isso, quer dizer, as pessoas aqui tomaram uma consciência muito grande. Eu estou aqui acompanhado de muita gente, né? São jornalistas, tem advogados, artistas. Os artistas têm um papel muito peculiar, porque nas manifestações eles fizeram performances e aquilo deu uma visibilidade muito grande, até com televisão e coisa e tal, chama atenção. Então tem poeta, então um grupo bastante interessante. Acho que a gente vai ter condições de expandir esse movimento e nos unirmos a outros movimentos que tem em Minas Gerais. Sim, e daí na cartilha tu trata mais ou menos disso. Na cartilha eu trato dos problemas, nosso ponto é biodiversidade. O meu entendimento e o nosso entendimento agora, porque isso foi acolhido, né, pela Andréa e também pelo pessoal da Universidade Leonel Brizola, né, os que analisaram o texto, né, é que nós deveríamos fazer também uma crítica política, que a nossa cartilha, por ser uma cartilha de um partido político, ela não pode, ela tem que mostrar a nossa questão, a nossa peculiaridade, a nossa característica ideológica. O que esse pessoal aí tem... onde tem a diferença, né? Por que é ecotrabalhismo, né? Aí é uma hora de mostrar. Então, eu fiz um rol das diversas atitudes, dos diversos entraves que o governo Bolsonaro vem fazendo para o meio ambiente, em relação à matéria do meio ambiente, inclusive ao enumerar os atos, né, do governo Bolsonaro. Agora há pouco, antes de nós conversarmos, eu estava vendo aqui que foram 3.000 carregamentos de madeira que saíram do Amazonas sem autorização do IBAMA, porque a autorização foi dispensada pelo governo. Né? Então, aquela operação que hoje está mirando no ministro Ricardo Salles, ela não foi de um caso, são 3.000 envios de madeira, né, que ocorreram. Então, ao arrolar, enumerar esses casos, a gente até se surpreende, porque quando a gente comenta uma coisa, a gente já está esquecendo da outra. A gente arrolei tudo mostrando... tanta coisa, tanta desgraça. É muita coisa. É muita né? Eu posso dar uns exemplos aqui. Ó. Flexibilização do controle de exportação de madeira, foi esse caso que eu já mencionei. Redução orçamentária. O Ministério do Meio Ambiente teve uma redução de 30% no seu orçamento em relação ao período anterior do governo Bolsonaro. Ele tirou todos os especialistas dos comandos dos principais órgãos ambientais e colocou militares. Transferiu as ações de fiscalização do IBAMA, passou para o Ministério da Defesa. Quer dizer, a fiscalização já não existe mais e, se houver, está subordinada ao Ministério da Defesa. Proibiu comunicação de pessoas, de técnicos, do IBAMA e do ICMBio com a imprensa, né? Silenciou esses órgãos, deu ordem para fazer isso, perseguiu alguns técnicos que fizeram publicações em revistas internacionais
relatando as questões do meio ambiente no Brasil, levando a exoneração de alguns que podiam ser exonerados, não cobrança de multas ambientais, né? O governo não cobra as multas ambientais aplicadas desde outubro de 2019, quando entrou em vigor o decreto que criou a chamada conciliação de multas. É uma etapa do procedimento administrativo da aplicação de multas, mas uma etapa que não é realizada. Então, na prática, o Brasil não tem fiscalização e a fiscalização que tiver não resulta em multas, né? Então, nós estamos voltando a um período que eu nem sei qual, né? Um período anterior ao Estado de Direito, né? Permissão, caminhou projetos de lei para liberar a mineração em terras indígenas. Aí teve o problema que quis revogar a resolução que protegia manguezais. Então, são uma série de atos, né? O fundo da Amazônia, eu costumo dizer, meio ambiente não é só meio ambiente. Isso hoje está claríssimo, né? Nós estamos chegando num momento em que essa consciência está nos foros internacionais. Então, nós temos aqui o Fundo da Amazônia, que conta com 2 bilhões e 900 milhões de reais que são doados pela Alemanha e pela Noruega para que o Brasil possa realizar fiscalização do desmatamento na Amazônia. E esses países cessaram o pagamento, né, de praticamente 3 bilhões de reais. Eles cessaram o pagamento. Por quê? Porque o Brasil não está fazendo essa fiscalização. Agora, o Biden, presidente dos Estados Unidos, né, recém-possado, ele também já vem com uma agenda verde, já passa a cobrar do Brasil. Os produtos brasileiros começam a ter dificuldade de inserção no mercado internacional. É o embargo, então, né? Saiu ontem no The Guardian, acho que eu retuitei lá no Twitter, que a Inglaterra já está prometendo embargo à soja brasileira, porque é o principal motor de desmatamento da Amazônia. Então, eles acham que não vai dar em nada. A economia, nem o agronegócio, nem muito menos, nada mais vai andar. Eles estão achando que estão beneficiando alguém, mas eles não estão beneficiando praticamente ninguém, só eles mesmos. É uma completa destruição. E essa destruição, sejamos claros, há corrupção por trás disso. Essa mesma reportagem que eu li hoje, falando que foram 3 mil envios de madeira, isso que conseguiram localizar, a Polícia Federal conseguiu localizar, também demonstra que o ministro Ricardo Salles tem um escritório de advocacia, esse escritório de advocacia trabalha para madeireiras. É um escândalo total, gente. É difícil falar essas coisas. A coisa que chega a um ponto, né, que é ruim até de dizer. Não há, da minha parte, nenhum prazer em falar dessas questões, né, desses problemas. Mas fazer o quê? Nós temos que reconhecer que o país está chegando ao fundo do poço em matéria de civilidade, né? Nós estamos no fundo do poço. O país vai ter que ser reconstruído. O próximo governo será um governo de reconstrução do Brasil. Necessariamente. Com certeza, e isso aí a gente, né, que é preocupado com isso, é uma morte a cada dia, né, vamos dizer assim, porque eu sinto em mim, quando eu vejo assim, um cara deve estar enchendo o bolso de dinheiro em cima da destruição de órgãos como o IBAMA, como a Embrapa, como o INPE, né? Que eles estão simplesmente desmontando esses órgãos de fiscalização e de vamos dizer assim, de conhecimento da nossa biodiversidade, de exploração, né, das nossas riquezas no sentido bom, né, na parte bioquímica, na parte de biotecnologia.
E isso gera uma riqueza enorme, como tu disseste, né? O Biden já adotou essa ideia verde, né? Essa política verde, porque ele já notou que os Estados Unidos estão ficando para trás, porque a China já está lá na frente, já também se deu conta, a Índia, a Europa. Então, eles não são bobos, não estão descobrindo a roda, como tu disseste, mas eles têm vamos dizer assim, como é que a gente diz? Eles têm tudo que eles falam tem um impacto maior, né? Porque eles ainda estão no centro do mundo, né? Então, se as pessoas não se derem conta disso, se a nova política, né, seja ela através do PND, que tomara que seja, né, seja ela do próximo governo, que a gente sabe que nos governos do PT a gente não teve praticamente nada nesse sentido, era muito aqui e pouca ação, né? Uma vez eu falei isso numa palestra, ficaram furiosos comigo, porque tinha muito petista, porque eles acreditavam que estava sendo feita muita coisa e dizia não. As metas do IPCC, as metas do Acordo de Paris não foram nem tangenciadas, né? Então, as questões das Nações Unidas também não, então é a hora da gente ter um projeto onde o S de sustentável realmente esteja. É por isso que eu vou dizer, eu não tinha engajamento político até um tempo atrás, e eu ficava só dentro da academia, fazendo ciência, mas eu me dei conta que era a hora de agir, porque só falar mal e não fazer nada, né, nem que seja através da educação ambiental, que, né, gera consciência, etc., eu ia ter que fazer alguma coisa. Então, eu acho que é dado o momento, né, de quem já caiu a ficha, agir e tentar espalhar a ideia, né? Sim. Veja que, no aspecto internacional, eles estão chamando essa nova política voltada para o meio ambiente de Green New Deal, né? Quer dizer, é um novo negócio verde, né? É uma nova forma verde, né? Como Roosevelt fez lá nos anos 30, só que agora vem com green, tem que ser de acordo com as metas ambientais. E isto está aqui dentro do Brasil também, a gente tem que ter essa consciência. Essa ideia, quer dizer, o meio ambiente, ele, como eu já disse há pouco, ele reúne realidades diferentes. É uma noção que nos permite reunir os conceitos, vários conceitos que são esparsos. Eu, como aqui trabalho no âmbito municipal, eu tenho sempre enfatizado que dentro do meio ambiente também tem os problemas urbanísticos. Aqui no âmbito das cidades, nós não estaremos tratando apenas da questão do verde ou das águas, também isto, mas também as questões urbanísticas. Isto é um meio ambiente social, é um meio ambiente construído pelo homem. Isto é também meio ambiente. É um dado muito importante que eu gostaria que nós vamos ressaltar aqui na nossa atuação. Então, quando nós falamos, por exemplo, transporte urbano, esse modelo de ônibus, de linhas de ônibus, aqui está completamente falido. Agora, com a Covid, as empresas reduziram o número de viagens de ônibus. Então, durante uma pandemia, ao invés de termos mais veículos para que os veículos trafegassem mais vazios, nós estamos tendo o contrário. Então, a cidade fica numa espécie de um lockdown, um meio lockdown, mas aqueles que saem de casa, que estão autorizados ainda a trabalhar, eles encontram menos veículos e chegam dentro dos ônibus, eles ficam completamente aglomerados, e toda aquela proteção que era necessária, ela acaba. Então, nós precisamos tratar essas questões todas conjuntamente, e a noção de meio ambiente ela é apta também para essas questões. Nós estamos tratando com pessoas que vão abarcar também o conhecimento sobre essas questões urbanísticas. São fundamentais. É isso aí. Bom, a gente está com o nosso tempo esgotado, por mim, eu ficava aqui mais um dia conversando. Que está muito bom esse papo, mas a gente vai continuar no momento oportuno. Vamos fazer uma parte 2 dessa conversa, e com certeza.
Eu recebi hoje aqui o Marco, tá? Foi muito bom te receber, tá, Marco Túlio? Eu estou muito feliz de te conhecer, é uma honra conhecer uma pessoa com teu nome, com teu prestígio, com, assim, vamos dizer assim, com teu status dentro do nosso partido, né? Eu estou muito feliz de te conhecer e saber de toda essa tua preocupação e de onde ela saiu, toda a tua história. Eu agradeço demais a nossa audiência no chat, obrigada para todo mundo que está sempre aqui comigo, Aldi Reis, que eu sei que deve estar aí, Marcela, vamos ver quem mais, a Diana Tabarelli, né? Que são pessoas que sempre estão ali no chat, João de Luca, e não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o nosso canal Politicamente Interagindo, ligue os sininhos de todos os programas, a gente se vê na próxima semana, obrigada, Marco, de novo, com mais um episódio, né, sobre ecotrabalhismo, com certeza vai ser sobre a cartilha de novo. Um grande abraço para todo mundo e tchau! Tchau!